Oi, eu sou a Ana Clara e hoje eu vou falar sobre sabedoria. O que é em si sabedoria? Tem 3 pontos que eu gostaria de destacar. Primeiro é ver o mundo como Deus vê, sabe? Enxergar como Deus enxerga. Por quê? Bom, quando você enxerga como Deus enxerga o mundo, você começa a ver as coisas com muito mais clareza. Você não julga tanto as pessoas, você para de condenar as pessoas, você começa a ver as situações como elas são e não como você quer que elas sejam. Você não vê, tipo assim, terminei com meu namorado, é o fim do mundo, não sei porque Deus fez isso comigo, que horror, odeio Deus. Não é isso. Você tem que começar a pensar assim, nossa, se não, se eu não fiquei com ele, então não era pra ser, não era isso que Deus queria pra minha vida. E acontecer alguma coisa muito pior no futuro, ou algo do tipo, sabe? Você tem que ver com a perspectiva de Deus, porque a perspectiva de Deus é uma coisa muito mais ampla do que a nossa. E você começar a ver assim, dessa forma, vai melhorar muito a sua vida. Segunda coisa, aplicar a palavra na prática. Não basta você só conhecer, você tem que viver. Você não pode ficar no raso, sabe? Você tem que aplicar a palavra de verdade, bem assim, bem no fundo. Porque muitas vezes a gente tá ali, ameis uns aos outros como Deus amou, ame uns aos outros como Deus amou o mundo. Aí você fica assim, tá bom, vou amar os outros, legal. E aí daqui a pouco você já refletiu, já tá ali, nossa, é verdade, né? A gente tem que amar os outros. E de repente tá ali, fulana veio com aquela saia muito curta. Não pode ser assim, gente, pelo amor de Deus. Não dá pra viver assim. Então, aplicar a palavra na prática. Você leu, você refletiu, você viveu, entendeu? É isso. Terceiro ponto, ter discernimento. Porque assim, você pode conhecer o bem e o mal, todo mundo tem um senso do que é o bem e o mal. Mas você tem que ter discernimento de poder, pelo menos, ver isso e poder fazer o certo. Porque você tá ali, eu sei que é errado, mas ninguém vai ficar sabendo. Pelo amor de Deus, né? Ninguém vai ficar sabendo. Deus tá vendo, cara. Deus tá vendo o tempo todo o que você tá fazendo. Então, Deus vai ficar sabendo, você vai ficar sabendo e vai ficar na sua consciência. Então, não faça o que é errado, porque é errado. Já tá ali na palavra, errado. Então, ter discernimento sobre isso, sabe? Você não pode ver que tá fazendo errado e continuar fazendo errado, não é assim. Outra coisa é por que a gente deve querer a sabedoria, sabe? Embora seja uma coisa meio óbvia. Que já diz em si, sabedoria é uma coisa boa, sabe? Então por que você não ia querer algo de bom? Mas tem um textinho que diz que ela é mais lucrativa do que a prata e rende mais do que o ouro, que é Provérbios 3,14. E aí, ela é uma coisa boa, sabe? Ela é mais lucrativa que a prata, o que é uma coisa grande, e rende muito mais do que o ouro. Então, por que a gente não iria querer sabedoria, sabe? Ela é uma coisa boa, o tempo todo. Tá, mas como é que eu consigo essa sabedoria? Isso está escrito em Tiago 1,5. Eu vou ler porque eu não sou de ferro, já esqueci. Se alguns de vocês têm falta de sabedoria, peça a Deus que a todos dá livremente e de boa vontade e lhe será concedida. Ou seja, como diz aqui, se alguns de vocês têm falta de sabedoria, peça a Deus. Minha cachorra aqui. Muito fofa, né? Peça a Deus. Por quê? Deus é o único que vai te dar sabedoria de verdade. Você pode buscar a palavra, você pode ir aos cultos, você pode orar, mas nada disso sozinho vai ser o suficiente, porque você consegue a sabedoria através da graça. Porque o único jeito de conseguir é através de Deus. Como é dito aqui. Se alguns de vocês têm falta de sabedoria, peça a Deus, que dá a todos livremente de boa vontade. Ele dá de boa vontade, ele dá com felicidade pra você, porque ele quer que você seja sábio, sabe? Ele não quer que você seja um idiota. E lhe será concedida. Salomão era a pessoa mais sábia da Bíblia. Ele pediu, ele fez uma oração assim, Senhor, me dá sabedoria. E conseguiu, sabe? Ele conseguiu, ele era a pessoa mais sábia, alguns dizem até da história da Terra inteira, mas não sei. Na minha opinião, eu não sei dizer. Mas eu considero ele a pessoa mais sábia do mundo, só pra constar, né? Mas você tem que entender uma coisa. A sabedoria não te isenta do erro. Tanto que eu li Eclesiastes esses dias. Eclesiastes foi escrito por Salomão. E nele, ele diz que tudo é vaidade. O tempo todo, vaidade. Ele estava sendo muito vaidoso. Tipo, nossa, eu sou o rei. Eu tenho de tudo aqui. Nossa. Sendo que não é pra ser assim. Ele foi tomado pela soberba e pela vaidade, sabe? Então, se ele que era a pessoa mais sábia da Bíblia ou da Terra, por que que ele errou e você não pode errar por ser sábio, sabe? A sabedoria é aprender com os seus erros e com os erros dos outros. A sabedoria é saber que você pode errar, mas que você vai continuar se arrependendo. Tem uma parábola em Mateus 21, 28 a 32 que fala sobre os 2 filhos. E nela, a história é a seguinte.
Um pai chega ao seu filho e fala, vai trabalhar. Ele fala, não vou. Rebelde ele, hein? Eu não faria isso, mas tá bom. Mas ele se arrependeu e foi. Depois ele chegou ao outro filho e falou, vai trabalhar também. Aí o filho falou, eu vou, mas não foi. Qual dos dois fez a vontade do pai? Obviamente, o primeiro, porque ele foi. Claro que, na verdade, ele devia ter ido logo de começo, né? Porque, tipo assim, vai trabalhar, filho. Ele falou, ah, claro, pai, eu vou sim. E foi. Ele devia ter juntado os dois nas partes boas, sabe? Mas, tudo bem, a gente é humano, a gente erra. Mas, você pode ver que ele se arrependeu. O arrependimento é uma coisa muito valiosa, sabe? É uma dádiva que Deus deu pra gente, além da sabedoria, que é uma outra dádiva que Deus também dá. Porque Deus dá muita dádiva pra gente, meu Deus. Muito presente, muita coisa boa. A gente que não agradece o suficiente. Então, o erro, ele não é apagado só porque você tem sabedoria, sabe? Ele continua existindo, mas você pode se arrepender. E arrependimento é diferente de culpa, tá? Porque muita gente confunde essa palhaçada. Ó, culpa é isso aqui. Tô na festa, tô bebendo, tô fumando, tô beijando um monte de gente, tô ali sabendo que tô errada, tô me sentindo assim, ai, que droga, tô errada, né? Mas já tô aqui, né? Vou continuar. Isso é culpa. Que não serve pra nada, serve pra porcaria nenhuma. Agora, arrependimento. Tô aqui, mesma situação. Caraca, eu tô muito errada. Deus não ia se agradar com isso. Tenho que parar. Vou parar agora. E parou. Isso é arrependimento. Arrependimento gera mudança. Isso é uma frase que eu... Para, cachorra. Minha cachorra mordendo meu pé. É uma coisa que eu já ouvi muito na minha vida, sabe? Arrependimento gera mudança. E é verdade. Porque quando você se arrepende verdadeiramente, você muda as suas atitudes. Você não permanece no pecado. E você tem que ter ações pra mudar, sabe? Tem que ter ação. Porque tanto que fala, em Gênesis, começa assim. No início era o verbo. O verbo era Deus e estava com Deus. O verbo é Jesus. Jesus é um verbo. Jesus é a ação. Entende? Você tem que ser ação também na sua vida. Você tem que ter ações boas. Você tem que ter atividades que façam você feliz e que façam Deus feliz também. E eu vou encerrar aqui falando sobre oração, porque é uma coisa que me deu no coração de falar agora, então eu vou falar. Às vezes eu ouço os pastores orando e eles falam palavras super complicadas. E às vezes eu nem entendo o que elas significam, sabe? Mas eu fico querendo orar assim. E às vezes eu acho que a minha oração não é o suficiente porque eu não consigo falar tão complicado quanto eles. Agora eu consigo, né? Porque eu tenho orado muito. E tenho lido muito também. Então eu tô conseguindo orar melhor. Na minha concepção, mas isso não é orar melhor. A oração de verdade vem do coração. Você pode fazer uma oração curta, que fale sobre agradecimento, sobre o quanto você ama a Deus, o quanto Ele é importante na sua vida e já vai ser o suficiente. Não precisa ser uma oração enorme de 1000 anos, que nem os pastores fazem, nem usar palavras super complicadas que a gente não entende. Então, o que importa de verdade é você orar do fundo do seu coração. E é isso, gente. Eu vou terminar por aqui. É só sobre isso que eu queria falar, sabedoria, arrependimento, perdão e oração. Eu acho que eu já falei de tudo, então sejam abençoados em nome de Jesus. Amém, gente.